Meu nome é Miquéias e vim contar para vocês um pouco da minha trajetória até chegar no momento em ser aprovado na UAB e tornar-me o Dr. Miquéias daqui para frente. Eu inicio contando que foi uma trajetória de estudo que intensificou-se em agosto de 2024 e finalizou no dia 16 de fevereiro de 2025. A primeira prova, onde ocorreu no dia 1º de dezembro de 2024, eu acertei 50 questões das 80. Na segunda fase, que saiu o resultado agora dia 12 de março de 2025, fui aprovado com a nota 7,15. Na primeira fase, eu fiz 50 questões e na segunda fase fui aprovado em Direito Constitucional. Uma disciplina que eu sempre gostei do início da faculdade. Mas aqui eu estou contando o fim da história. Mas como começou? Para início, a OAB é um caminho que nós que estamos estudando direito temos que passar em um determinado momento. Eu sou professor, trabalho durante essa trajetória de estudo, sempre trabalhei 3 turnos, trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Que momento eu estudava para a OAB? Eu estudava para a OAB nos meus intervalos de almoço entre um e outra jornada. Normalmente eu saía do serviço às 11h30 da manhã e retornava às 12h50. Então eu chegava em casa às 11h32, almoçava e 12 horas eu estudava das 2 às 12h30. E logo voltava para o serviço. Quando eu saía do serviço às 16h50, chegava em casa, descansava um pouco e estudava das 17h30 até as 18h20. Então, ou seja, essa era a trajetória. Mas qual era o momento que eu mais aproveitava para estudar? São os feriados. Os feriados que, por sorte, no mês de setembro, outubro e novembro, tivemos muitos feriados, então eles foram muito importantes nesse processo. Como eu estudei para a primeira fase? Na primeira fase, eu estudei resolvendo questões. Eu assinei um site de questões. Nesse site de questões, eu selecionei todas as questões que a OAB-FGV aplicou dos anos desde que ela é a banca aplicadora. Ou seja, no total nós tínhamos 3.000 questões. Então, eu consegui resolver essas 3.000 questões entre agosto e dezembro de 2024. Então, eu consegui resolver essas 3.000 questões, resolvi com o site. Então, tinha o comentário. A dúvida que eu tinha o comentário. Eu não sou um aluno adepto à videoaula. Nunca gostei de videoaula. Mas a videoaula veio aparecer na segunda fase. Quando eu fui para a primeira fase da OAB, em 1º de dezembro de 2024, fui para a prova. Eu fui sempre muito calmo. Então, para a gente que vai fazer a prova, é essencial a gente tentar ter o nosso controle emocional, porque o controle emocional é um dos maiores desafios para a pessoa que vai prestar a OAB, porque você vai estar lá, às vezes o sonho é seu, mas às vezes tem muitas pessoas atrás desse sonho. Então, às vezes você não está ali sozinho, mas tem muitas pessoas que às vezes quer que você passe mais do que você. Então, eu sempre mantive a calma nesses tempos de prova. Por que eu mantive a calma? Porque eu sempre prestei muitos concursos, já prestei muitas provas Brasil afora. Então, eu já conheço qual é o ritmo de uma prova e como que você deve fazer. Quando eu passei na primeira fase, lá no dia 1º de dezembro, parei uns 10 dias para como fazer para estudar para a segunda fase. Nesse tempo todo, eu sempre tenho um amigo meu que divide essa jornada de estudo comigo. Meu amigo Marcelo, que também estuda junto comigo. E a gente dividia esses momentos de angústia de como estudar, como entender. Então, a gente dividia esse tempo de estudar. A gente estuda isso, estuda isso. Então, a gente focou nesse. Um ia ajudando o outro quando o outro estava cansado, o outro ia dizendo, não, vai à luta, hoje nós vamos resolver isso, depois resolve isso. Então,
quando a gente tem outra pessoa que também luta pelo mesmo sonho, fica muito mais fácil a gente encarar, porque nem todos os dias de estudo você está com determinação para estudar. Porque às vezes você está cansado do trabalho, às vezes você não dormiu bem. Mas um ponto importante que eu costumo dizer que além da gente trabalhar, de eu trabalhar manhã, tarde e noite, eu também faço academia, porque é fundamental que seu organismo processe todas essas informações. E a atividade física é fundamental nessa preparação. Pois bem, passei na primeira fase, agora fui para a segunda fase. O que foi que eu fiz na segunda fase? Na segunda fase, eu procurei um cursinho que eu achei muito bom, o CEISC. Dele eu comprei o material de apoio, que nele estuda o direito material e o direito processual. É um livro muito bom, recomendo estudar por ele. Depois comprei também o VADMECO específico para direito constitucional. A partir daí, o curso oferecia videoaulas. Eu não sou tão adepto a videoaula. O que eu fazia como eu não sou tão adepto? Eu esperava eles gravar num dia e assistia o outro no modo acelerado, que é como eu conseguia mais prestar atenção. Ao longo dessa preparação, eu escrevi muito. Ou seja, ao longo dessa preparação, eu fiz uma quantidade de 7 simulados. Ou seja, nesses 7 simulados, você vai preparando a sua mente para o dia da prova. Esses simulados que eu fiz, ele tinha correção personalizada. Ou seja, o curso, eu enviava eles para o curso e depois o curso me enviava uma resposta e me explicava aonde eu estava errando e onde esses erros estavam. Então, para isso, é muito importante. Ao longo desses simulados, eu sempre tirei uma nota acima de 7. Que por acaso, quando eu fui aprovado, agora eu tirei 7,15. Ou seja, o simulado ele ajuda a construir o tempo. Outra coisa que eu também estudei ao longo do tempo. Um site de questões, existe um site que ele tem todas as questões aplicadas pela FGV em OAB. Ou seja, a OAB até a prova de número 42, que foi a que eu passei, ela aplicou 42 peças. 42 peças não, 40 peças. Essas 40 peças eu ia lendo e ia escrevendo a explicação de cada uma, o artigo, o fundamento de como é que ela funcionava. Ou seja, eu tinha um esqueleto de todas. Eu estudei todas elas uma semana antes da prova, ou seja, um sábado, faltando 8 dias, que seria o domingo próximo de prova, eu fiz uma revisão, ou seja, eu revisei 2 vezes todas as peças que a banca aplicou. E por acaso, durante as revisões, eu sempre observava um pouco a reclamação constitucional. E que foi a peça que caiu quando eu fui aplicar eu fui para o exame de ordem. Então, por acaso, nesses meus treinos, eu tinha reclamação constitucional, que quando eu estava fazendo a prova, eu lembrei exatamente de uma frase que tinha que ter nessa peça, que era a ofensa à súmula. Você tinha que abrir um capítulo específico para explicar onde essa súmula tinha sido ofendida. Então, esse é uma da parte do estudo da peça prática, mas outra que eu também fiz foi a OAB, ela já, das questões discursivas que nós temos na prova, ela aplicou 159 questões. Dessas 159, eu também, do jeito que eu fiz com as questões, eu também abri o site de questões e estudei todas essas 59 questões. O que eu tinha dúvida, eu ia lendo o comentário e marcando no VADMECO. E uma dessas questões, ela apresentou exatamente a súmula que era ofendida, que caiu no dia da prova. Ou seja, quando você vai manuseando, tendo conhecimento, porque a banca, ela se repete muito dentro da sua própria história. Aí, para acrescentar também, eu treinei, além dos 7 simulados, eu ainda treinei todas essas outras peças à mão, porque eu não achava minha caligrafia bonita
e nunca lembrava de cortar o T e nem de pingar o I. Então a gente também tem esses medos de na hora o nosso corretor não entender a nossa caligrafia. Então o que eu tenho para dizer para todos que é um processo que requer dedicação, mas não requer que você deixe de trabalhar para isso. É só você organizar um tempo, ter concentração, ter controle emocional. São muitos os desafios, são. Mas se você se preparar, se você manter o seu controle, você consegue passar. Hoje, quando eu recebi a notícia da aprovação na segunda fase, estamos iniciando o nono período. Ou seja, então eu ainda tenho o nono e o 10º já aprovado em todas as fases da UAB. Então, é um processo e todos que estão estudando são capazes de passar. Então, eu estudei desse jeito. Agora tem gente que aprende de outro jeito e outros aprendem de outra maneira. Então, esse aqui é um pouco do meu depoimento de como eu cheguei a essa aprovação da segunda fase, já iniciando o nono período. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Muito obrigado a todos e até breve.